Bem, gente, vamos continuar com a nossa aula. E agora nós vamos para a aula de geografia, onde nós vamos falar sobre as cidades têm história. Todas as cidades têm história? Tem. Todas as cidades têm história. Todos nós temos uma história e assim por diante. Ninguém vive sem uma história, certo? E nós vamos falar sobre essas cidades que têm história. Nós não vamos pegar uma cidade lá de longe, nós vamos pegar a nossa cidade. Vamos lá? Então, gente, essa imagem que a gente tem aí é a imagem da cidade de Desterro, né? A cidade de Desterro, a gente pegou ela lá do início, né? E vamos andando aí e conhecendo essa história. Será que a cidade de Desterro toda a vida foi dessa forma? Não, não foi. A cidade de Desterro, para poder chegar onde ela está hoje, ela passou por grandes transformações, ela passou por várias pessoas que fizeram algo para que houvesse o seu crescimento, para que houvesse o seu desenvolvimento. Então ela começou lá bem pequenininha, como um bebê, certo? Ela começou pequenininha lá como um bebê, aonde ela foi aprendendo, ensinando e se desenvolvendo. Conta-se que a cidade de Desterro, ela nasceu ali aonde é, por exemplo, a igreja hoje. A nossa igreja ali, a igreja católica, ela é construída hoje aonde era um cemitério. Ou seja, lá foi construído uma capela e junto dessa capela foi construído um cemitério. E lá, diz os mais velhos, né, conta-se na história de Desterro, que uma senhora conhecida por Dona Silvéria, né, Silvéria dos Reis, ela simplesmente fez uma promessa. Ela fez uma promessa por conta de uma epidemia, né, que estava acontecendo aqui na nossa região, ou seja, estava acontecendo na Paraíba e estava afetando essa região. E ela, com medo que essa epidemia chegasse até a nossa cidade, ou seja, ao local que é a nossa cidade hoje, ela fez uma promessa à Nossa Senhora do Desterro para que essa doença não chegasse até seus moradores. E ela alcançou a graça, né? E depois de alcançada essa graça, ela mandou que construísse uma capela em homenagem à Nossa Senhora do Desterro. E assim foi feito. Mais tarde, o padre, o cônego florentino, né, que também era de Desterro, nasceu aqui no município de Desterro, mais precisamente viveu na região da Barra do Vieira. Ele conseguiu recursos depois que ele se formou, e ele lá em Roma, ele foi e mandou a cópia, né, o projeto para que a igreja que a gente tem hoje fosse construída. E ali, a partir daquela pequena capela, veio o quê? Veio a feira livre, aonde vieram os primeiros comerciantes. Depois disso aí, a cidade foi crescendo, muitos moradores foram chegando e a sua história foi sendo construída, né? Aí veio o quê? Veio o primeiro prefeito,
porque até aí a gente não tinha prefeito. Veio o primeiro prefeito, porque a cidade de Desterro pertencia a Teixeira. E aí vieram-se os prefeitos e aí eles saíram construindo a nossa história, né? A nossa história, ela foi construída politicamente, religiosamente e culturalmente. Culturalmente, quando se tinha as novenas, quando se tinha o São João, o São João de bairro, a novena de bairro, como por exemplo a novena de Miguel de Júlia, que ficava lá na vila, lá onde é o posto de Wilson, e assim por diante, gente. Então toda cidade ela tem uma história, certo? E lá no livro de história de vocês vão conhecer uma cidade que não é a nossa cidade, vão ler um texto sobre a história dela e vão fazer a atividade, né? Aí a gente tem aí 1959 no brasão do nosso município, da cidade de Desterro, né? Esse brasão aí, ele mostra que a nossa cidade, ela ficou independente politicamente depois de 1959, ou seja, no ano de 1959. Até então, a cidade já existia? Já. Ela já tinha uma história? Tinha, mas ela não era independente. E daí para a gente perceber que tem produtos como a cana, né? Tem produtos como o algodão, não é isso? Que faz parte da nossa cultura, ou seja, da nossa agricultura. Certo, gente?